Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, boa noite. Saúde, paz e prosperidade para vocês. Amém? Tá tudo bem com vocês? Sim ou não? Na casa de Deus, né, irmãos? Tem lugar melhor? Davi disse que não tinha, não. Diz que o lugar melhor para ele era na casa de Deus, né? E para nós também, né? Levanta as mãos para Deus e fala assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa. Senhor, fala comigo nesta noite. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu abro meu coração para a tua presença maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Nós vamos ministrar aqui, hoje a gente está sempre aqui, graças a Deus, obrigado sempre, pastor Elcio, pastor Elié, que está sempre nos convidando, e eu tenho sempre o prazer de estar aqui, né, e de poder atender o convite, o chamado, e meu prazer, minha alegria é fazer a obra de Deus, é pregar a palavra de Deus, e eu às vezes, eu costumo mudar, transferir até algum compromisso que eu tenho só para eu estar aqui, né, e poder atender a gente. Toda semana a gente está junto, orando, jejuando, né? O pastor Elcio, pastor Zinaldo, eu, o Joed e o Jair, né? Nós ontem a gente reuniu na terça ou na quarta. Essa semana foi na quarta, né? Foi ontem, foi muito abençoado, né? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto no capítulo 1 de Jó. A gente vai meditar a partir do versículo de número 6. Capítulo 1 de Jó, a partir do versículo de número 6. Jó é o vizinho da esquerda de Salmos, tá? E é o vizinho da direita de Esther. Amém? Capítulo 1. E o versículo é o de número 6 em diante. Podemos ler? Acompanha comigo, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, o seu gado está aumentando na terra. Digam amém. Só até aí, irmãos. Podem assentar, meus queridos? Irmãos, esse texto eu sempre gosto, eu uso sempre a expressão para os irmãos assim, ó, vigia, irmão, né? Sempre estou falando isso para as pessoas, para elas vigiarem, estarem atentas, estarem ligadas com Deus, com a palavra de Deus. Esse texto, ele é um texto, eu diria que muito oportuno, inclusive, para os dias de hoje, né? Essa situação essa briga de pode fazer culto, não pode fazer, né? Se pode, não pode também fazer com todos, só com um grupo, né? Um dia desse um pastor falou para mim: que coisa ruim, pastor. Eu tenho que fazer a lista de quem pode ir no culto, de repente alguém pergunta, ainda tem vaga? Eu falo, olha, não tem mais vaga, não dá para você vir. Então, aí em contrapartida a gente encontra aqueles que nem liga para saber se pode vir.
né? Não tem nenhum prazer, um desejo de vir, de esboçar uma reação. Eu quero ir, eu quero estar na casa de Deus. A gente encontra esse texto aqui, ele me chama muita atenção, porque ele começa dizendo assim: olha, os filhos de Deus foram encontrar com Deus, Satanás foi no meio. Observa aqui, irmão, que Satanás, ele não preocupou em ir no meio de um carnaval, por exemplo, que lá ele já estaria. Ele não preocupou em ir lá para um trabalho de macumbaria, de idolatria, porque lá já estaria. Ele preocupou em ir no meio dos filhos de Deus. E às vezes é isso que acontece. Satanás vai no meio da viagem, ele vai no meio do trabalho, da empresa, da família, dos negócios, da saúde. Ele procura infiltrar de alguma maneira. O pior é que, na maioria das vezes, a gente não percebe que ele está no meio. Por mais que tenham algumas reações ou manifestações, mas muita gente não percebe que ele foi no meio. E o que acontece? Muita gente perdeu a sensibilidade de ouvir Deus. Elas não têm mais, elas não têm paciência. Tem gente que fala assim: olha, eu faço o que eu quero, eu não vou nem perguntar ao pastor, eu não vou nem pedir oração, porque eu já decidi. Eu programei essa viagem já faz muito tempo, então eu vou assim mesmo. Eu não vou nem perguntar. Tem gente que nem comunica, quanto mais perguntar, ou pedir a oração, pedir a direção de Deus. Muitas coisas ruins, muitos males têm acontecido por esta razão, irmão. Tem moças, rapazes, né? Eu vou namorar com essa pessoa, mas ela não sabe se é a vontade de Deus. Eu vou casar. Então, por essa razão, o inimigo vai aproveitando e entrando no meio de muitas vidas, lares, famílias e daí por diante, empresas, negócios. E tem gente que fica tão desesperado que ele perde tanto a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, que ele já acha que a igreja não está boa, que a culpa é do pastor, da pastora, do filho do pastor e do obreiro. E a gente sempre vê isso, né? Irmão, você está fora da igreja por quê? Você está afastado porque, pastor, fiquei triste com o pastor, por isso que eu saí. Então, é muito fácil a pessoa dizer isso, inclusive sem olhar para ela, né? Então, observa bem que quando Satanás foi no meio, quem percebeu a presença dele foi Deus. E Deus, preste atenção, 2 detalhes aqui muito importantes, que eu vou colocar para vocês. Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Eu venho por aí, eu estou rodeando a terra, eu estou passeando por ela, eu passo numa casa, eu passo numa família, eu passo numa empresa, eu estou por aí. Aí Deus já sabia, olha bem, Jó não sabia, mas Deus sabia. Observaste o meu filho Jó, ou seja, o meu servo Jó. A primeira colocação de Jó aqui é servo, não esqueça disso. Observaste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e desvia do mal, e antes Deus falou: não tem ninguém na terra igual a ele. Aí Satanás vira para Deus e fala assim: puderas, né? Você pôs uma cerca em volta dele e da família dele. Que cerca é essa, irmão? Consequentemente, seriam os anjos que guardavam Jó, a vida dele, a casa dele, a família dele. Então, observa que Satanás estava de olho em Jó, tanto é que ele respondeu para Deus exatamente. Deus também já sabia e perguntou: você está observando Jó? Estou. O senhor pôs uma cerca em volta dele, tudo que ele põe a mão dá certo, tudo que ele põe a mão prospera, então bem puderas. Então Satanás não gosta da sua paz, da sua prosperidade, da sua felicidade. Eu sempre falo isso. Ele não gosta da sua família bem, porque ele não tem família, ele não tem paz, ele não tem alegria. Tudo de bom que você recebe de Deus, o diabo não quer.
puder fazer para tirar essa bênção, ele vai fazer. Preste atenção. Hoje deve estar completando 20 dias. Aconteceu um fato em Belo Horizonte. Foi na segunda-feira. Se não me falha a memória, parece que o lockdown começou numa sexta. Na segunda, tinha um aniversário numa casa, uma família, aniversário de uma senhora. E é claro, ela não chamou muita gente, ela só estava o pessoal da família, o esposo, os filhos lá. Tinha pouca gente. De repente, entrou um homem na casa. Ele não estava bem vestido. E o pessoal, quando viu aquele homem, deu de comer para ele, deu salgadinho para ele, deu refrigerante, ele comeu. Mas ninguém perguntou para aquele homem quem era aquele homem. De onde que ele tinha vindo. Por que que ele estava ali. Ninguém, nem o dono da casa, o chefe da família, não teve essa iniciativa. Aí a mulher, a aniversariante do dia, resolveu perguntar: escuta, moço, como que você entrou aqui? Quem deixou você entrar? Quem abriu a porta para você? Aquele homem sacou uma faca e desferiu 2 vezes contra aquela mulher. E matou a aniversariante. Matou aquela mulher no dia do seu aniversário. Moral da história: o homem sumiu. Ninguém viu ele. Ninguém sabe como que ele entrou. Ninguém sabe. Teve uma informação depois que aquele homem teria vindo da Bahia, mas nem a polícia achou aquele homem. Sumiu. 2 coisas. As pessoas parece que elas perdem o entendimento, ou seja, o discernimento, quando o inimigo entra. Ninguém teve a iniciativa, especialmente o dono da casa. Como é que você entrou aqui? Eles deram foi comida para ele. E ele esperou o momento exato, porque a especialidade dele é essa: matar, roubar, destruir, e matou aquela mulher no dia do seu aniversário. Mas ninguém percebeu que aquilo era um agente de Satanás. Ele vem, irmão. A gente precisa, eu sempre falo, em 1 Coríntios capítulo 12, fala dos dons do Espírito Santo. E eu gosto sempre de falar que o dom, um dos dons mais preciosos é o de discernimento de espírito. É você saber discernir. Porque quando você sabe discernir, você sabe o certo e o errado. O bom, o ruim, o que é Deus e o que é o diabo. O diabo entrou naquela casa, matou aquela mulher e foi embora. Ele foi ali para isso. E o que me chama a atenção é que só aquela mulher, depois de um tempo, depois que já havia dado comida para ele, é que resolveu perguntar para ele. Ninguém mais perguntou. Então não teve discernimento. Como que esse homem entrou aqui? Alguém abriu a porta para ele? Não, mas ele entrou. Então veja bem, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Eu vou falar uma coisa para você. Eu recebi, há uns 15 dias atrás, eu tenho um rapaz que ele sempre me pede oração. Ele é de Santa Catarina. Então eu tenho ele no meu WhatsApp. Aí ele me mandou uma mensagem assim: Pastor Pérez, me ajuda em oração, porque eu tenho um sobrinho de 17 anos, e ele estava aqui na rua, e caiu um pedaço de um viaduto em cima dele, e ele sofreu algumas fraturas em algumas vértebras. Ele está hospitalizado, e ele tem que submeter uma cirurgia, porque até o presente momento, eles estão achando que ele não vai andar mais. Ele me mandou essa mensagem, daí a pouco, ele me manda uma outra, dizendo assim: Pastor Pérez, nós estamos reunidos aqui,
na casa dele, do pai dele, da mãe dele. Nós estamos em oração, porque enquanto ele está lá submetendo a cirurgia, nós estamos aqui orando. Só que no momento que a gente começou a orar, na casa dele tem um barzinho. E na hora da oração estourou alguma coisa dentro desse barzinho. Nós fomos olhar, era uma taça que tinha estourado lá dentro. O que o senhor me disse sobre isso? Ele fez essa pergunta. Irmãos, é o seguinte. Não adianta. As pessoas falam assim, não adianta você espiritualizar isso. Mas quem é então? Define para mim quem é. Eu sempre falo, irmãos, não mexe com o negócio de bebida alcoólica, não. Não bebe, não leva para dentro da sua casa, não põe na sua geladeira, irmão. Não mexe, não. Mas pastor, é só socialmente. Eu só tomo um pouquinho. É só uma latinha. Não vai, irmão. Onde passa um boi, passa uma boiada. Não mexe, não. Larga isso para lá. Eu tenho experiência própria, irmão, de expulsar demônios que entrou numa casa, numa vida, num chefe de família, por causa de um copo, não, meio copo de cerveja. Eu tenho experiência. Eu orei uma vez por uma moça, que ela recebia a visita de 2 demônios na casa dela, mas era como se fossem 2 homens. Eles entravam de noite, sem chave eles entravam, ela recebia eles. A primeira coisa que eles pediam para ela era bebida. E ela já tinha na geladeira. Falou, só a bebida está na geladeira, pode pegar. O mundo espiritual é complexo, é muito grande. Então a gente não pode brincar. Achar que esse negócio que não tem nada a ver. Falei, agora, irmãos, o diabo estava dentro da casa dele. Não adianta reclamar de Deus, não. Porque a vida ela é feita de escolhas. Você quem escolhe. Você quem escolhe. A escolha é sua. O livre-arbítrio Deus deu. Tem o céu, mas tem o inferno. A escolha, você que faz, mas tem que ter cuidado. A gente precisa aprender a ouvir Deus. Olha para você ver. Eu ouvi não chega a ser um testemunho, mas um acontecimento. Olha bem. Isso aconteceu lá em São Paulo. Um pastor estava fazendo uma campanha no monte com os irmãos da igreja. Estava indo em torno de uns 40 irmãos orar na igreja, que estava uma bênção a oração no monte. Eu também gosto de monte, já fui muito em monte. Eles indo. Olha o que aconteceu. Aí chegou um pastor, para esse pastor que estava levando o povo para o monte, e disse, olha, Deus mandou te falar, irmão, que não é para você orar mais lá nesse monte. Sabe o que o pastor fez? Falou assim, isso é o diabo. Deus não vai mandar a gente orar. Olha a interpretação. Deus não mandou ninguém parar de orar. Falou que não era para orar lá no monte, naquele lugar que ele estava indo. Só que tem gente que interpreta errado. Deus não vai mandar a gente parar de orar, isso é o diabo. Eu estou cansado de ver isso no meio do povo de Deus. Irmão. A gente fala uma coisa e interpreta outra. Deus mandou te dizer que não é para você orar lá no monte. Ora na igreja, ora no outro lugar, mas não é para parar de orar, é para não orar lá. Aí o pastor ficou soberbo, não, isso é o diabo, e teve uma irmã lá no meio que também começou a falar, blasfemar, é o diabo, e nós vamos para o monte, e eles foram para o monte, irmão, em 8 carros. Foi lá para o monte, orou, quando eles voltaram do monte, dos 8 carros só tinham 2, ladrões tinham levado 6 carros. E para piorar, desceu uma pedra do monte, e acertou a perna daquela irmã que tinha falado um monte de besteira, e deu fratura exposta na hora. Sabe por quê? Não soube ouvir a voz de Deus. Não deu ouvido à voz de Deus. Porque Deus, irmão, Deus não deixa nenhum de nós enganar. Ele avisa de algum jeito.
ele usa alguém para falar, ele fala em sonho, ele fala de revelação, ele usa até jumento. Como que ele não vai avisar? Ele avisa. Pode, só, sabe o que você tem que fazer? Ficar atento. Ser sensível à voz de Deus. Para você não perder sua bênção. Às vezes sua vitória está tão perto, mas tem gente que ele não consegue dar ouvido à voz de Deus. Ah, isso eu não vou fazer. Ah, isso eu não concordo. Ah, isso eu não aceito. E isso que tem levado muita gente a perder a comunhão com Deus, as bênçãos de Deus, as vitórias que Deus tem para dar. Olha para você ver, eu contar uma experiência minha. Eu já orei muito, não sei se alguém que conhece aqui, eu já orei muito naquele monte da Varta. Desde quando eu cheguei aqui, eu orei muito ali. E há algum tempo atrás, eu estava fazendo uma campanha lá, a gente até na época tinha uma Kombi na igreja, e a gente estava indo de Kombi. Nós estávamos indo uns 10, 12, e a gente ia toda segunda. Aí um dia eu estou lá, e sabe o que acontece? Os meus filhos estavam tudo pequenos, Samuel, a Bela, tudo pequeno, bem pequeno. Hoje ele já tem 13 anos, a Bela tem 9, vai fazer 10 agora, dia 24 de maio. Mas ele estava bem pequenininho. E eu estava levando eles para o monte, porque a pastora Lídia queria ir e não tinha com quem deixar. Então a gente levava eles também. Aí nós estamos lá orando, e eu me lembro que eu estava ajoelhado, eu estava prostrado, a polícia chegou no monte. E a polícia, quem viu primeiro foi a minha esposa, a pastora Lídia viu primeiro, falou, a polícia está aqui. E foi até ela que recebeu a polícia. Aí o policial perguntou quem era o responsável, falou que era eu, o pastor, né? Eu levantei. E o policial falou assim, olha, eu estou aqui por causa de uma denúncia. Alguém passou aqui, viu essa Kombi meio no meio do mato aqui, e denunciou. Eu vim por causa da Kombi, que eles falaram que ela estava sendo, que ela teria sido roubada. Mas não tinha nada disso, era só alguém que imaginou. E ele virou e falou assim para mim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Essa lá é uma pista rural. Só que realmente, irmão, lá começou a passar muito carro, muito caminhão, moto, trator. De primeiro lá era meio deserto. E lá começou a ter um movimento grande. E ele falou assim para mim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não vem aqui mais não. Isso aqui ficou muito perigoso. Vocês estão aqui essa hora da noite. Aqui virou rota de tráfego. Aqui virou uma região de desovas, de carros. Então passa muita gente ruim por aqui. Você já pensou, você está aqui no monte, sua família está aqui, e um bandido vem aqui, estrupa sua esposa aqui na sua frente? Irmão, eu entendi que Deus falou comigo através daquele policial. Nunca mais eu fui lá. Nunca mais eu fui lá. Deus usou ele para falar comigo. E a gente precisa aprender a ouvir Deus, irmão. O que vai fazer? Nós precisamos da direção de Deus. Não toma atitude nenhuma, igual eu falei aqui no começo. Mesmo que seja uma viagem, seja direcionado por Deus. Deus precisa estar contigo. Ouve a voz de Deus, tem um discernimento do certo, do errado. Porque senão, depois, o preço fica muito alto, muito caro. E depois não adianta reclamar de Deus. Um dia desse, um rapaz de 34 anos morreu de Covid. E o cunhado dele chegou para a gente e falou assim, escuta, onde estava Deus para deixar um moço de 34 anos morrer? Irmão, a questão não é a idade. E ele, irmão, tinha o hábito, mesmo nessa pandemia, todo final de semana, muita bebida, churrasco, amigos lá na casa dele. Aí pega, depois Deus é culpado. A gente tem que ser prudente. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. A sua bênção pode estar muito perto, a sua vitória, o seu milagre, mas aprenda a ouvir Deus. Aprenda a discernir. Esse moço lá de Santa Catarina, agora, pastor, ontem mesmo ele me mandou outra mensagem, pastor, faz oração aí, porque ele estava quase já recebendo alta,
E agora deu uma infecção urinária nele. Então depois o preço fica muito alto, muito caro. E aí não adianta reclamar de Deus, da igreja, do pastor. Por quê? Porque a pessoa foi imprudente. Não tem nada a ver. Eu posso pôr umas bebidas aqui dentro da minha casa, posso pôr um barzinho aqui, não tem problema não. Aí Satanás vem no meio, ele não viu que Satanás veio no meio, mas veio. Então, agora, o preço é muito mais alto. Então, para quê? Não tem necessidade, meus queridos, da gente pagar um preço alto. Às vezes a gente paga por isso. Eu usei uma expressão, às vezes, desculpa a expressão, tá? Por burrice, gospel, né? Daí vai. Né? Então a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir Deus, de ouvir a voz de Deus. Se você não tem o dom do discernimento, pede para Deus. Tudo que você vai fazer, pede para Deus. A direção, a orientação. Deus vai te direcionar. Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus amoroso. Não esqueça que Satanás quer ir no meio, é de quem está bem, é de quem tem um projeto, é de quem está... E outra coisa, ele quer ir no meio dos filhos de Deus. Então vamos evitar isso, para a gente ter um outro testemunho para contar. Né? Então, esse pastor lá, você já imagina como que ele ficou diante dos irmãos da igreja, que eles tiveram 6 carros roubados, e eles foram porque não soube ouvir a voz de Deus. Eles acharam que era o diabo que estava falando. Você entendeu? Então, vamos ter esse discernimento. Deus tem a bênção para te dar, mas precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Vamos orar? Às vezes a gente precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, me perdoe, eu já fiz isso tantas vezes, eu já errei tanto, né? Não pedir perdão para Deus e pedir a bênção de Deus também sobre você, sobre a sua vida. Vamos ficar em pé, por favor, né? Os nossos cultos agora acabam ficando menores, né? Culto de 1 hora e pouquinho, não é mole não, mas Deus vai dando graça. Importante a gente estar aqui. Vamos aproveitar esse tempo que nos é permitido, que nos é dado, e vamos glorificando a Deus, né? E vamos vencendo em nome de Jesus. Põe as tuas mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos, apresenta-se a Deus, conversa com Deus. É como eu disse, às vezes a gente precisa pedir perdão. Senhor, me perdoe, eu errei, eu falhei, eu não soube te ouvir, eu tomei atitude sem a tua direção, eu decidi sem perguntar para o Senhor, e a consequência veio, a dor veio, o problema veio, na vida, na casa, na família, na empresa, nos negócios, vieram. Por quê? Porque Satanás foi no meio. Meu Deus, meu grande e poderoso Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do teu povo e ajuda os teus filhos nesta hora. Que os pecados sejam perdoados, ó Deus. Que as falhas, os erros sirva pelo menos agora de lição, mas que todos saibam ouvir a tua voz. O Senhor é um Deus que avisa, o Senhor que é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que fala, que vê tudo, que sabe de tudo e tudo pode. Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu oro e repreendo as obras do inimigo, as obras do mal, as obras de Satanás, os espíritos do medo, da incredulidade, da dureza de coração. Eu repreendo os espíritos da depressão, da opressão, da perturbação, da doença, a dor, a enfermidade. Seja curada agora o tumor, o caroço, a hérnia, o mioma, toda doença física, espiritual, emocional, sai agora desta vida. Deus, eu oro repreendendo
os espíritos da amarração financeira e profissional. Eu oro repreendendo o espírito da escassez, o espírito maldito que vem para roubar a prosperidade. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu te digo: sai da vida, sai da casa, sai do trabalho, sai da família. Espírito de briga, de ódio, de confusão, de perturbação, saia. Espírito de desentendimento, vai embora em nome de Jesus. Espírito de ódio, de nervosismo, eu te rejeito, eu te repreendo e te ordeno em nome do Senhor Jesus. Saia agora e vai embora. Eu estou te rejeitando, te repreendendo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa a vida, a casa, a família, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Livra este povo do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livra do laço do inimigo, da seta que voa de dia, da mortandade que propaga nas trevas. Livra, Senhor, da peste, da praga, da morte. Livra de todo mal, de tudo que não presta e que não provém do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua glória e o teu poder. Alcança todos que aqui estão, aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Aonde chega essa oração, que chegue o teu poder libertador, transformador, salvador. Salva os perdidos, fortalece os fracos, ó Deus. Em nome de Jesus, levanta os caídos, oh Deus, em nome de Jesus.